Não se admire se um dia o beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Não se admire se um dia o beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade sem fim. Bom dia, minha gente linda. Bom dia. Acho que já é a segunda vez que eu canto essa música, né? No início da nossa live. É isso. Tô aqui na minha terra, Salvador, Bahia. E eu tô abrindo essa live porque hoje é o meu quinversário. Porque no sincronário Maia, para quem não sabe, existem selos que mais ou menos correspondem ao nosso aniversário. E na próxima semana, dia 21, é o meu aniversário. Então, quero falar um pouquinho para vocês sobre, né, o quinversário, sobre o aniversário, sobre fechamento de ciclo para renovação, abertura de novos ciclos. Então, esse é um assunto assim com o qual eu reflito bastante. É um assunto que me traz muitas reflexões e possibilidade de transformação. Porque quando a gente renova o ciclo, a gente está entrando energeticamente num novo giro da nossa vida. E a gente pode, de fato, fechar o ciclo que está terminando para criar espaço para novas experiências, novas histórias. Então, é muito interessante quando a gente tem essa consciência de um ciclo que está fechando, um ciclo que está abrindo. E aí eu quero ler o que vocês estão escrevendo aqui. Bom dia, bom dia. Quanto tempo tá sumida. Gente, é verdade, eu não tenho feito tantas lives, né? O Douglas, bom dia. Karina, bom dia. Tô com vontade de ler vocês hoje aqui. Essa música é linda, né, Letícia? Bruno, bom dia. JP, Eterna Musa na Raio, parte da nossa história. Shirley, bom dia, linda, grande atriz, obrigada. Fábio também, bom dia, bela flor do dia. Então, achei interessante aqui, né, o JP fala, Eterna Musa na Raio, parte da nossa história. Tem tudo a ver eu ler esse comentário, porque, de fato, quando a gente reconhece o valor do que a gente já viveu, né, o passado, quando a gente reverencia e agradece o que a gente já viveu, seja positivo, seja negativo, a gente pode finalizar, fechar esse ciclo que a gente viveu para começar um outro ciclo, que seja novo, que seja diferente. A gente conhece pessoas, né, que muitas vezes ficam apegadas a histórias do passado e, pasmem, histórias positivas, mas também histórias negativas. Então isso é muito real. A gente pode até observar se nós estamos fazendo isso com a nossa própria história, né? Se eu tô apegada a coisas positivas e também negativas, porque nenhum desses apegos é positivo, é benéfico. Não é legal a gente estar apegado a alguma coisa que já aconteceu, porque a vida pede passagem, a gente precisa abrir caminhos para o que está chegando de experiência, né, gente? Então, assim, honrar, agradecer, guardar no coração tudo que aconteceu até um minuto atrás é maravilhoso, mas é bem importante a gente soltar.
E aí tem muito a ver com a gente dominar e domesticar esse nosso ego, né? Que tá sempre na frente, querendo controlar, querendo ditar regra para si, para os outros, querendo até ditar regra para Deus muitas vezes, né? Como se a vida tivesse acontecendo errado, né? Como se a vida fosse injusta. Não tem nada de injusto, gente. A vida é perfeita. A gente nasce no lugar perfeito. Nós nos colocamos no lugar perfeito de aprendizado. Isso não significa que eu preciso ficar no lugar quando ele é desconfortável. Se eu aprendo com aquilo que está acontecendo comigo, eu posso tranquilamente sair daquele lugar e criar espaço, abrir minhas asas e voar para outro ponto que seja prazeroso, que seja edificante, com companhias agradáveis, positivas, construtivas, fortalecedoras, porque eu mereço. Mas eu só consigo sair do lugar negativo e, né, desafiador quando eu aprendo a lição, por eu ter chegado ali, né? Por que eu cheguei ali? Então, já comecei a falar antes de ler tudo. Amores, me falem de onde vocês estão falando. Sabem que em outubro eu vou fazer... Ótimo sábado, Cláudia. Sabem que em outubro eu vou fazer quatro encontros virtuais para quem não está na mesma cidade que eu. Aqui. Esse negócio de apego é incrível, a Givanilma fala. Quando você começa a soltar, aí você vê que a vida se torna mais leve. Com certeza, Givanilma. A gente vai colocando peso na nossa mochila, né? Novos rumos. Rapper Breaking Down tá aqui, bom dia. Rapper Breaking Down, bom dia. Obrigada, Cris. Amores, então, se vocês quiserem colocar alguma contribuição, sugestão, alguma palavra aí nessa caixinha de perguntas, ou perguntas, coloquem, porque a gente vai conversar um pouco aqui, né? Então, semana que vem, dia 21, agora eu não lembro se é quarta ou quinta, se alguém puder dar uma olhada aí se é quarta ou quinta-feira da semana que vem. Ai, obrigada, Letícia Araújo, comprou um selo. Obrigada. Presente de que aniversário. Então, semana que vem, dia 21, quem souber o dia, coloca aí, por favor, porque eu vou estar lendo vocês. É o meu aniversário, gente, de 57 anos. Olha que loucura. Eu não sei se eu vou fazer uma live até o dia 21. Dia 21 à noite, como sempre, eu vou estar fazendo uma live, acho que às 20 horas, fazendo parte da corrente do Amanhã da Paz, porque o dia 21, o dia do meu aniversário, é o dia da árvore e é o Dia Mundial da Paz. Então, gente, a vida traz sinais muito sincrônicos sobre o nosso propósito. É incrível. Deixa eu ver se vocês botaram qual é o dia da semana. Ai, gente, aqui, ó, tá falando Leste do Mato Grosso, Primavera do Leste no Mato Grosso. Alguém perguntou se eu entraria em reality, não. Amada, aqui a Silvana fala, dia 21 é quinta-feira, ótimo. Vai passar um avião aqui, enquanto isso eu vou ler vocês. É sempre ótimo te ver e ouvir, beijinho grande desde Portugal. Ai, Pedro, Gaspar, Portugal, saudade. Letícia, quinta-feira, massa. Então, da onde eu tava mesmo? Então, quinta-feira, dia 21, é o meu aniversário, lembrei. É o Dia Mundial da Paz. E, sincronicamente, hoje, além de atriz, que é um lugar, é uma profissão, é um propósito que eu exercito cada vez com mais consciência e capacidade de transbordar a paz que eu trabalho, que eu cultivo no meu coração. Então, além da minha profissão de atriz, que é também um caminho, que é uma oportunidade para irradiar a paz, eu também faço parte da ONG Paz Sem Fronteiras,
onde somos preparados e preparadas para uma liderança pacífica e para sermos oradores da paz, que não tem nada a ver com passividade, mas sim uma ação pela paz e através de um estado de espírito e de um coração pacífico, onde a nossa ação, a nossa atuação no mundo vai ter muito mais resultado e todo o processo pode ser vivido de uma maneira amorosa. Então, no meu grupo de xamanismo também temos o Inário da Paz. Hoje, se você entrar para procurar o significado do nome Ingra, que foi um nome criado pelos meus pais, mas em algum momento ele ganhou um significado, o significado do nome Ingra é Princesa da Paz. Então, assim, eu falo, gente, que interessante, porque eu não sabia de nada disso. Eu estava completamente distraída, né? Eu estava um pouco autodestrutiva da minha própria vida, da minha saúde. Eu andava um pouco alienada do meu propósito verdadeiro e de repente, assim, com 40 e poucos anos, eu comecei a entrar numa crise, num processo, como eu disse, autodestrutivo, que foi se adensando, que foi expandindo mesmo para as minhas relações, inclusive para a minha relação comigo mesma. E essa crise, por se tornar muito clara e muito presente no meu coração e na minha vida, porque tudo que a gente carrega no coração é o que vai transbordar nas nossas palavras e na nossa realidade externa, como essa crise ficou muito forte, eu pude ver. De repente ela explodiu e eu pude enxergar o que eu estava fazendo com a minha vida. Então, assim, eu estava muito distraída, gente. Aí, de repente, quando eu recebi uma ordem através de uma pessoa, que era uma ordem que eu poderia atender ou não, um chamado do meu próprio coração, da minha alma, do meu destino, tudo começou a se alinhar. Assim, toda a dispersão que eu vivia até os meus 46 anos, na virada para os 47, fez assim, ó, alinhou. E eu finalmente enxerguei o meu propósito, o meu lugar, que não é um lugar de conforto, que é um lugar bem desafiador, que me pede preparação constante, trabalho constante. Mas isso me traz um estado de espírito, uma paz de espírito, gente, que, meu Deus do céu, não tem preço. Então, semana que vem, tô fazendo 57 anos. 10 anos desse mergulho mais profundo. Então, eu tô atravessando agora um período, né? Esses dias, esse mês, está sendo um período assim de realmente finalizar ciclos de 9 anos, né? Porque na numerologia também eu tô finalizando um ciclo de 9 anos, na astrologia, assim, eu tô fechando muitos ciclos agora, nesses dias, e pasmem, tudo isso está acontecendo na minha onda encantada. E o que é a onda encantada? Muito boa essa conversa, né, Gisele? A onda encantada é uma onda de 13 dias dentro do sincronário maia, né, que é uma lei do tempo, é uma leitura de calendário diferente da nossa, que é o calendário gregoriano. Então, o sincronário maia é uma contagem de tempo alinhada com os ciclos da natureza, alinhada com a lua e o sol. Porque se vocês observarem no nosso calendário gregoriano, que foi criado dentro de um regime de pegar os impostos, né, as calendas. Ele foi criado para uma jornada de trabalho, dia de semana, fim de semana, cujo lema é tempo é dinheiro. Então tem todo um aspecto, tem toda uma psicologia e uma filosofia que está alinhada com o trabalho, com prestação de contas, com impostos. E para isso foi criado esse nosso calendário gregoriano, que também é todo quebrado, né?
O número de dias em cada mês é quebrado, você não entende bem por quê. Outro dia eu descobri que julho e agosto tem 31 dias, né? Eu sempre achei que era 30, 31, 30 e 31. Não, tem 2 meses seguidos com 31 dias. Então, assim, não tem muita coerência, não é natural, não é orgânico, né? E aí eu fiquei pensando, será que é porque o imperador Júlio César, que botou o nome Júlio, e o outro Augusto, que botou o nome Agosto, será que eles queriam ter um mês com 31 dias, né? O número máximo de dias? Fiquei pensando, né? Fiquei entrando aí nessas possibilidades de por que 2 meses seguidos tem 31 dias, se tem alguma regra, né? 30, 31, 30, 31, que não é uma regra plena, porque tem com 28 também, mas ali chega 2 meses com 31, nossa, é uma confusão. E no sincronário maia não tem isso. Sincronário maia são ciclos lunares, mas os selos são solares, então inclui a lua, inclui o feminino e o masculino, arquetipicamente falando, para que a gente integre energeticamente os aspectos yang e yin, que é masculino e feminino, como os orientais fazem, né? Para que a gente sinta a vibração dessa completude, para que a gente realmente tenha consciência de que esses aspectos são aspectos criativos do nosso mundo interno e, consequentemente, do nosso mundo externo. Então, no sincronário maia, ó, o meu Kim é o enlaçador de mundos. Eu dei um print aqui, tá um reflexo, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui tá o enlaçador de mundos, que é esse aqui, ó, esse Kim. E aí aqui tem, né, é uma poesia, né, a descrição de cada Kim solar, né. O meu é assim, ó. Potencializo com o fim de igualar, comandando a oportunidade. Selo o armazém da morte com o tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da intemporalidade. Então, assim, eu tenho várias amigas que ensinam sobre o sincronário maia 99. E eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o sincronário maia, sobre o Tzolk'in, mas só falar para vocês assim rapidamente, né? Porque esse meu Kim, o enlaçador de mundos, harmônico, ele traz algumas características que tem tudo a ver comigo. Então, o enlaçador de mundos é uma energia que experimenta os vários mundos, que tem essa passagem livre entre os mundos e que contempla a morte do ego. E que se abre para experimentar também a morte do ego, a morte das personas. Então é por isso que eu, ao longo da minha vida, além de me apaixonar pela profissão de atriz, que me possibilita viver muitas ingras, né, muitas possibilidades de vida, de história, eu também, ao longo da minha vida pessoal, findo ciclos e renovo a minha própria personalidade. Eu me transformo muito. Um avião passando aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, ó. Também sou enlaçador de mundos, diz a Luciana Burlamac. Que massa, Luciana. Theo, bom dia e outras alegrias. Vamos lá, vamos seguir que o avião passou. Então, assim, eu me transformo muito, gente. É uma abertura realmente para a morte do ego. E o ego como o quê? Como identidade rígida, estabelecida. É aquela pessoa, né? O ego, a pessoa que não se abre para se transformar nesse nível do ego, é aquela pessoa que não quer nem mudar. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou assim, quem quiser que me aceite desse jeito, e fica nessa rigidez, nessa rebeldia que não faz sentido, porque a gente está aqui para se transformar, né? Claro que esse movimento interno que eu carrego é algo natural, é da minha natureza. Então, eu também sou harmônica, que é o tom do meu Kim enlaçador de mundos, que é a capacidade de irradiar. Então, é por isso que eu transmito tanto a minha natureza. Eu tenho essa facilidade de transmitir quem eu sou.
E eu realmente sou isso que eu transmito. Claro que tem muita coisa ainda, né, de muita coisa positiva, muita coisa negativa que eu sou também, que eu ainda não descobri, que eu tô no processo, mas assim, tudo que eu trago para vocês, que eu compartilho com vocês, é o que eu realmente sou, né? Tudo que já é possível revelar, eu tô aqui revelando para vocês, assim, não tem nada inventado, porque também à medida que eu vivo cada momento da minha vida, que eu compartilho, eu sinto que tá na hora de mudar já, sabe? Assim, de me transformar de novo. Carro passando, vendendo coisa. Pau que nasce torto, morre torto, mas ninguém é pau, diz o André de Santana. Exatamente. Nem o pau, gente, nem o pau, né? Porque o pau que nasceu torto, ele pode até não desentortar, porque é da natureza dos vegetais, da natureza dos vegetais ficar quietinho, né? Ficar imóvel. Mas esse imóvel é entre aspas, porque se esse pau que nasceu torto for o galho de uma árvore, esse galho vai continuar crescendo se ele estiver numa árvore. E ele pode até desentortar de alguma maneira. Sabe que tem um galho aqui na mangueira, de repente no fim dessa live a gente vai lá. Tem um galho aqui na mangueira da casa que eu cresci, que ele juntou com outro galho que tava longe dele, tipo, ele colou, mas ele colou de um jeito que parece que eles nasceram juntos, só que eles nasceram separados e colaram depois, assim, um virou o outro, é muito louco aquilo, assim, eu não consigo nem entender o que aconteceu ali na dinâmica daqueles dois galhos, assim, eles não se abraçaram, eles se tornaram um só. Então, assim, não é verdadeira essa coisa de pau que nasce torto, morre torto. Esse pau também, se ele não é um galho vivo numa árvore que pode ainda se transformar, ele pode se decompor e aí ele vai virar uma outra coisa. Então, nada está estagnado no universo, assim, isso é uma grande ilusão. Então, a pessoa que escolhe não se transformar, a vida vai fazer alguma coisa para que ela se transforme, por bem ou por mal. Porque se tá vivo, a vida é movimento. A pessoa vai se quebrar, a pessoa vai sofrer, né, na sua própria rigidez, mas ela vai mudar. Ah, vai. Por bem ou por mal, né? Pode ser na dor e pode ser no amor. É a gente que escolhe, mas a gente tá aqui pra evoluir. E mesmo que a pessoa não tenha consciência dessa transformação interna, essa rigidez pode um dia explodir numa grande consciência. Que a pessoa se dá conta de, meu Deus do céu, como eu perdi tempo com a rigidez, com não querer me transformar, com não querer rever algumas escolhas. Porque, gente, a vida é muito dinâmica, a vida tá viva. Então, assim, o que eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo, vocês sabem, assim, se eu digo uma palavra pesada, se eu digo uma palavra violenta ou agressiva, aquilo me faz mal. Então, hoje em dia já é difícil eu dizer uma palavra agressiva. Possivelmente, eu só vou dizer realmente com intenção e com força se eu tiver num papel, numa personagem, mas na minha vida, a pessoa pode vir com a ofensa que ela quiser, que eu não vou revidar. Isso é uma escolha estabelecida, que pode mudar. Mas assim, nos últimos anos eu não lembro de ter revidado uma palavra violenta, uma postura violenta. E eu recebi, mas não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com o sofrimento que aquela pessoa estava passando naquele momento. Então, assim, isso para mim tá muito claro, assim, que qualquer agressão, qualquer ataque que vem de uma pessoa não tem a ver comigo. Tem a ver com a dificuldade interna que ela está passando naquele momento. Tem até uma frase que diz, né? Todo ataque é um pedido de socorro. E eu acredito muito nisso. O André fala, a resistência é muito perigosa, é preciso fluir mesmo. Concordo. Inclusive essa coisa de resistência, né? Que tá meio na moda. Eu falo, gente, vamos falar resiliência, que é você suportar os desafios, você ter firmeza para transcender, para ir além, mas não é resistência. Que a resistência implica numa paralisação, num gesso, né? Quando a pessoa engessa,
resiste ali, fica estagnado, assim, não saio daqui. Não, a gente vai sair. Se vier uma força contrária que a gente precisa superar, a gente vai lidar com essa força. Às vezes a gente vai precisar morrer para renascer, né? Que é essa característica, inclusive, do meu Kim, que é o enlaçador de mundos, que é morte e renascimento. A gente tem essa natureza de morrer e renascer, então não vou resistir. Se eu tiver que morrer diante de uma situação, simbolicamente falando, eu vou fazer isso, eu vou me transformar e vou ressurgir como a fênix, renovada, renascida. Então, é muito diferente de resistir, de ficar ali, né? Tipo, o burro, né, que estagna, assim, não sai do lugar, não saio daqui. Não, eu vou sair. Vou dançar com o inimigo e vou encontrar um novo lugar, né? Eu vou refazer, vou transformar essa relação muitas vezes, né? E aí tem o tom harmônico da radiação, que é essa capacidade de irradiar o que eu sou. Então também já teve momentos na minha vida onde eu não estava sendo muito positiva para mim mesma, onde eu estava num paradigma, num estado de espírito e numa consciência que era autodestrutiva, e eu irradiava isso também. Então esse poder de influência é para o bem e é para o mal. E quando eu acordei para isso, falei, meu Deus do céu, agora eu vou colher o que eu plantei, né? E aí foi um processo tranquilo no meu coração, porque eu estava consciente, mas eu tive que colher muita coisa que eu tinha plantado, e aí há algum tempo já eu colho coisas que eu plantei conscientemente, que são coisas que eu realmente quero colher. Nem sempre são agradáveis, porque às vezes quando a gente vai ocupar o nosso lugar, a gente vai ter que enfrentar, que encarar alguns desafios, algumas posições contrárias, mas é isso, a vida é isso, mas agora eu ocupo o meu lugar. Agora eu não tenho mais medo de estar nesse lugar, de defender os meus direitos, de seguir o meu caminho, sabe? Não tenho mais medo de cara feia, de opinião contrária. Então isso muitas vezes é desafiador, exige que a gente exerça a nossa força, nossa propriedade. Então, nossa propriedade interna, tá, gente? Não é propriedade bens materiais, mas a nossa propriedade como pessoas. A Cláudia, o deixar fluir tem a ver com o não se importar. Não importar, inclusive, do outros palavras que machucam o nosso íntimo. Cláudia, eu não acho que seja não se importar, porque é importante a gente se deixar atravessar pelas coisas que a vida traz. Porque se a gente não se deixa, não se coloca vulnerável, né, ao que está acontecendo fora da gente, se a gente não deixa os acontecimentos da vida nos impactar, inclusive palavras, né, agressões ou coisas positivas, aquilo pode acontecer de novo lá na frente. Porque se a vida está trazendo, eu preciso lidar com isso. Mas lidar com isso não é eu sucumbir, não é eu ceder, não é eu me render, paralisar por causa daquilo. Então aquilo aconteceu, eu deixo aquilo me afetar, eu estou vulnerável à vida e às pessoas, aquilo me atinge e aí eu vou transformar isso dentro de mim. Isso é muito diferente. E isso exige coragem, humildade, força. Sabe, eu até gravei ontem um vídeo, vou colocar aqui, acho que hoje ainda, que fala da musculatura e flexibilidade emocional. Então, assim, eu preciso me deixar atravessar pela vida e pelas pessoas. Porém, aquilo não me derruba mais. Entendem? É bem diferente. Aquilo não me derruba. Ó, tem 2 perguntas na caixinha e a partir de agora eu vou ler o que tá na caixinha, tá? Vou privilegiar mais o que tá na caixinha. E a minha onda encantada do vento, ou será mais... Aqui, ó, uma pessoa pergunta, o Pedro, constelação familiar é uma espécie de medicina alternativa ou será mais autoconhecimento? É autoconhecimento, viu, Pedro? Vou falar rapidamente sobre a minha onda encantada. A minha onda encantada é a onda encantada do vento. Ela tá aqui, ó.
Ela é um ciclo de 13 dias e a onda encantada do vento significa a expressão da alma, a manifestação, a comunicação da alma. Então eu nasci numa onda de transcendência, de autotranscendência, que significa a realização do meu propósito, que tem a ver com a expressão da minha alma. Então, assim, se eu não expresso a minha alma, se eu não expresso quem eu sou, eu fico mal, né? Eu adoeço espiritualmente. Então, a expressão da minha alma, a comunicação da minha alma é um tema fundamental na minha vida. Sempre foi. Hoje eu sei disso. Então, assim, eu comecei a minha vida até os meus 12 anos muito tímida, muito travada, muito bloqueada nesse lugar da comunicação. Então, isso já denota a importância desse tema comunicação na minha vida. Eu tenho muitos planetas na casa 3, que é a casa da comunicação. Então, assim, minha vida tem muito de comunicação. Eu preciso trabalhar a comunicação. Por isso que hoje eu tenho essa determinação tranquila de cuidar as coisas que eu falo, as palavras que eu pronuncio. Também conheço o poder do verbo, né? O poder de tudo que eu falo. A palavra, ela se manifesta materialmente. Ela se manifesta na nossa realidade, à nossa volta. Então, tudo que a gente profere como palavra, como verbo, vai se materializar, vai ficar vibrando no nosso campo eletromagnético, que é elétrico e magnético, né? O que vai e volta, ação e reação. Então, assim, eu tenho muito cuidado com as palavras, né? Com as coisas que eu digo e com as intenções por trás das palavras também. Então, são muitas dimensões de poder de cocriação que a gente tem, tá, gente? Não é uma dimensão só. Então, assim, o que eu sinto cocria, o que eu falo cocria, o que eu penso cocria e a minha ação cocria. Tudo cocria. Vocês entendem? É incrível isso. Tá, então agora eu vou sair um pouco aqui do sincronário maia. Hoje é o meu quinversário, dia de enlaçador de mundos harmônico, dentro da onda encantada do vento. Eu vou passar o meu aniversário dia 21 de setembro dentro da minha onda encantada. Deixa eu até ver qual vai ser o Kim do dia do meu aniversário, ó. Então, hoje aqui, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vai ser dia de macaco, que é o poder da arte, é o poder da transformação, o poder da brincadeira, de trazer o lúdico para a vida. E aí vai ser o meu ano do macaco. Gente, que lindo! Eu não tinha me dado conta ainda disso. Sabe que toda vez que eu tenho o ano do macaco, é o ano de realizar coisas novas, inéditas na minha vida. Eu já reparei. De 4 em 4 anos eu tenho o ano do macaco. E agora que eu me dei conta que o próximo ano vai ser o ano do macaco, que é a brincadeira, a arte, o lúdico. E aí é um ano de fazer coisas novas. Ai, que delícia! Eu já sei disso, assim, tá tudo apontando pra isso. Ó, escrevam o que eu tô dizendo. Eu vou fazer muita coisa nova esse ano. Já tô pronta espiritualmente falando. Vou esperar passar o avião e vou ler de novo. Vou responder a pergunta do Pedro Gaspar sobre constelação familiar. Delícia. Botem perguntas ali na caixinha, gente, porque depois do Pedro Gaspar não tem outra não. Ó, aqui tem uma pessoa dizendo, me sinto assim, adoecida. Vamos falar sobre isso? O André fala, são as voltas que o mundo dá. O importante é seguir o fluxo. Gente, olha, viver a vida é surfar. Eu já cheguei a essa conclusão. A vida é uma onda que sobe e desce, que muda de forma e tá sempre em movimento. E a gente tem que aprender a surfar. Aqui a pessoa que falou que não tá bem. Bom dia, meu casamento é um círculo vicioso de acontecimentos que me fazem muito mal e eu permito que isso se repita. Amada, eu não vou falar o nome porque não precisa, né? Eu não quero te expor. Que bom que você já tem consciência, né? Que isso se repete, mas eu vou te dizer algo. Sabe que a constelação familiar, e já entro também na resposta
ao Pedro Gaspar, né? Que ele pergunta o que é constelação. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui sobre resistência, da Késia. Por favor, Késia, você bota essa pergunta na caixinha, porque eu vou perder ela. Eu vou responder o Pedro Gaspar e a pessoa que tá mal no casamento. O que é que acontece? A constelação familiar não é religião e nem é medicina. Aliás, quem tá usando a medicina para tratar algum sintoma físico, continue. A constelação familiar, ela vai apontar a origem dessa desordem, dessa harmonia na sua própria alma que se materializou no corpo, por você não ter escutado a sua alma e o seu coração a tempo. Então, quando a gente tem um grito na nossa alma, no nosso coração, e a gente não escuta e não precisa se culpar por isso, a gente pode estar num momento da vida que a gente está alienado, que a gente está autodestrutivo, e isso faz parte do processo. Muitas vezes a gente precisa passar por essa autodestruição para encontrar a luz. A gente precisa mergulhar na lama para nascer como flor de lótus. Então isso faz parte do processo, não está nada errado. Então assim, para você poder escutar seu coração e sua alma, muitas vezes, o que é que o corpo faz? Ele materializa uma doença, uma patologia, um sintoma. Então, assim, você não escutou, tá anos sem se escutar, vem a doença que é o grito do seu corpo, dizendo, alô, acorda, é a vida te sacudindo, pedindo para você ou parar, para você olhar para o que você está vivendo, para a situação. Então, assim, é muito comum a pessoa que está vivendo uma situação que não faz bem para ela entrar em depressão e manifestar algum sintoma físico. Aí esse sintoma físico vai precisar de tratamento com a medicina tradicional, ou uma medicina alternativa, uma homeopatia, enfim, tratamentos através da alimentação, mas o corpo vai pedir alguns tratamentos na matéria, porque a dimensão da matéria tem suas próprias leis. Já saiu da dimensão espiritual energética e já se materializou. Então, não é uma medicina. A constelação familiar é um trabalho, pode-se dizer também uma terapia, que vai atuar numa dimensão energética profunda do inconsciente. Vou esperar passar um avião aqui, tá, gente? Então a gente tem, eu já expliquei para vocês isso algumas vezes, a gente tem a nossa dimensão inconsciente, que é toda essa dimensão que está mergulhada na água, né? Como se a gente fosse um iceberg. Então essa dimensão aqui, ó, daqui para baixo é tudo inconsciente. Essa pontinha aqui é a nossa mente consciente, onde a gente sabe o que está acontecendo, né? Onde a gente entende o que está acontecendo. É isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, é inconsciente. E eu vou dizer para vocês o que eu tenho repetido sempre. Esse inconsciente é o que comanda a nossa vida. Pasmem, mas é a verdade. É a verdade. Então, o que está acontecendo com essa pessoa que está nesse casamento e não consegue sair, ela está repetindo um padrão sistêmico, um padrão que está no sistema familiar dela. E por que ela está repetindo esse padrão? Pode ter N motivos. Cada pessoa é um universo, cada sistema é um universo, e a única maneira de saber é a pessoa fazer uma constelação familiar, né? Pode ter outros caminhos, mas eu conheço a constelação familiar. Porque essa pessoa, né, que está num casamento destrutivo, ela pode estar sendo fiel à mãe dela, que também viveu um casamento destrutivo. E para se sentir honrando essa mãe, muitas vezes porque a pessoa desonrou, assim, na consciência, ela não aceita a mãe, critica a mãe, né, fala mal da mãe. E aí no inconsciente, para compensar essa ingratidão, essa pessoa vai repetir o que a mãe viveu, que é um casamento infeliz. Ou então tá repetindo o que a avó viveu, que é um casamento infeliz também. E aí inconscientemente a pessoa tá honrando essa linhagem feminina. Só que aí na constelação a pessoa vai localizar aonde está onde tá a origem dessa desordem. A quem ela está sendo fiel dentro do sistema familiar. E aí ela vai fazer um movimento nessa dimensão profunda
do inconsciente da família, ela vai fazer um movimento que é o seguinte: eu agora vejo a sua escolha, respeito a sua escolha e me libero para fazer uma nova escolha, porque agora eu sei que a melhor maneira de te honrar é dar um novo passo. Eu agora me liberto para ser feliz, e se eu me libero, eu libero todo o sistema. Essa é a melhor honra que a gente pode oferecer aos nossos antepassados. É dar um novo passo. Moto passando aqui. E aí, obrigada, Cristiano. A gente dá esse novo passo, e quando a gente dá esse novo passo, a gente não está só honrando e liberando toda a nossa ancestralidade. A gente está honrando também o nosso Pai Celestial, a gente está honrando toda a criação, a gente está honrando a Mãe Natureza, que é a nossa evolução, é a própria evolução que nos pede para ir além do que já foram. Então, assim, todo mundo antes da gente deu o seu melhor. Cada um fez o que podia, cada um viveu como pôde, deu o que aprendeu, deu o que tinha para dar. Então agora a vida está na nossa mão, o bastão está na nossa mão. E o que é que eu faço com isso? Então é hora da gente sair da crítica, né, ao pai, à mãe. E se a gente acha que eles não fizeram bem, ok, solta isso. Agora está na sua mão. Se eles não fizeram bem, então faça melhor. É isso que a vida nos pede. Se não foram até onde a gente achava que devia ir, solta a crítica. Agora tá comigo. Se eles não foram, agora eu posso ir. Então, muitas vezes, a pessoa fica na zona de conforto, que é esse lugar da vítima, que é esse lugar da crítica, e passa uma vida inteira criticando, né? E não faz a sua parte. Gasta toda a energia, desperdiça toda a energia vital, criativa, para ficar falando mal dos que vieram antes. Então, gente, isso assim é muito prejudicial para a vida de uma pessoa. Ó, a pessoa que não tá muito bem. Eu fico me perguntando, será que minha vida é só isso? Claro que não, né? Óbvio que não. A gente tá aqui para sair diferente do que a gente chegou. Então, Pedro Gaspar, a constelação familiar é um acesso ao inconsciente familiar e, consequentemente, ao nosso próprio inconsciente. Porque o que a visão sistêmica, que é uma das bases da constelação, nos ensina é que nós não estamos isolados dos nossos ancestrais, de pais, avós, bisavós. A gente não está isolados. E tem mais ou menos 7 gerações que vibram muito forte dentro da gente. Então, nós somos uma continuidade de todos que vieram antes, como se a vida fosse assim um fio que passa por dentro das pérolas de um colar de pérola. Então nós estamos ligados a esse colar de pérola e nós somos a próxima pérola. A vida é o fio que passa por dentro da gente. E esse fio da vida veio de muito longe. E nós fomos presenteadas por estar agora fazendo parte desse colar de pérolas. E agora está na nossa mão, agora a vida é minha. Não é a vida dos que viveram antes, mas eu recebo toda a força da experiência dos que viveram antes. Seja positiva, seja negativa, tudo vira aprendizado. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu recebo tudo isso de peito aberto, saio da crítica e agora faço uma nova história, sabe? Então, gente, é muito lindo. Eu sou muito apaixonada pela constelação familiar. Quem me acompanha aqui sabe disso, assim, eu conheço a constelação familiar, gente, desde 1996. Essa terapia, esse caminho, essa filosofia, essa visão, essa consciência sistêmica chegou na minha vida há 27 anos. Acho mais ou menos 27 anos. Então, assim, muito antes do Bert Hellinger sonhar em vir para o Brasil, né, muito antes das minhas professoras, inclusive, conhecerem a constelação familiar, eu estava num campo de constelação da Cida Rabelo, que foi a minha primeira grande mestra, que aprendeu fora do Brasil com o próprio Bert Hellinger. Eu estava num campo de constelação experienciando esse campo. Então, assim, eu tenho muito
respeito, devoção e gratidão a cada mestra, continuo aprendendo com cada uma delas e reverenciando, né, no meu lugar de aluna, mas a verdade é que eu conheço a constelação há mais tempo do que todo mundo que eu conheço, sabe? Todas as minhas mestras, inclusive. Isso está na minha vida há muito tempo. E foi a primeira vez que eu, de fato, acessei um mistério. Porque a constelação familiar, ela é fenomenológica. E hoje existem bases científicas para explicar o que acontece nesse trabalho, mas grande porção do que acontece, da explicação do que acontece, não pode ser explicado. A pessoa tem que experimentar esse trabalho. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. Tá nessa dimensão do inconsciente que obedece outras leis e não é a mente racional. Então não dá para explicar. A pessoa vai num trabalho de constelação familiar, ela sente a verdade daquele trabalho, a profundidade daquela experiência, mas na hora de transmitir para alguém ela não consegue. É difícil, não tem como transmitir. Ela vai tentar explicar e tudo bem, ela vai dizer coisas que fazem parte, que são reais. Mas a outra pessoa que está escutando só vai entender mesmo quando for a um trabalho. Então, assim, é muito interessante. Obrigada, Gisele. Gisele está dizendo, seu trabalho é lindo, Ingra. Eu não dou curso não, Fabi. Quer dizer, peraí, calma. Primeiro quero comentar o que a Gisele disse. Eu recebo esse elogio, assim, sem vaidade, porque não é o meu trabalho. É o trabalho do campo, né? Então, assim, eu sinto que o meu mérito é não atrapalhar o movimento do campo toda vez que eu promovo um encontro para esse trabalho, que pode ser virtual e pode ser presencial. Então eu tenho mérito? Tenho, claro, eu reconheço, porque eu tenho um foco muito grande para não interferir e não manipular esse campo que é muito sagrado, que é o campo do sistema de uma pessoa. Então esse é o meu mérito, né? É realmente deixar o campo fazer o movimento essencial, é não manipular, é não colocar o meu ego na frente desse trabalho, mas não é o meu trabalho, né? O que eu faço é criar a oportunidade do encontro, é falar sobre esse trabalho, é promover esse trabalho e não atrapalhar. Porque quando a alma da pessoa está pronta para liberar um sofrimento, a pessoa me procura. E o trabalho acontece, sabe? Então esse trabalho passa por mim, mas não sou eu que faço o trabalho. Esse trabalho é um trabalho muito maior do que eu. Então não tem essa vaidade. Eu recebo esse elogio, mas assim, ele é muito maior que eu, tá, gente? Eu sou um instrumento desse trabalho. Aí a Fabi pergunta se eu dou curso. Então, Fabi, sabe que já tem pessoas que estão me procurando e querendo ser minhas alunas mesmo, se tornar facilitadoras. Eu ainda não sou uma professora de formação, mas eu sei que isso é um caminho natural, porque eu tô nisso há muitos anos. E há uns 3 anos eu estudo isso profundamente. Então, o que é que eu posso oferecer hoje em relação à constelação familiar e a contribuir para profissionais da constelação familiar? Primeiro, esclarecer sobre isso, né? Sempre que eu posso, que eu faço uma live, eu esclareço sobre isso. Dizer para a pessoa que quer fazer uma formação, faça uma formação séria, que tenha no mínimo 1 ano e meio de formação, porque se você entrar no campo de alguém sem estar preparado para isso, isso vai trazer consequências difíceis para você, porque é um campo muito sagrado e muito poderoso, que vai estar criando emaranhamentos seus com essa pessoa que você está atendendo. Então você tem que saber entrar e sair do campo de uma pessoa sem manipular, sem fazer coisas que você não pode fazer. Então é muito sério esse trabalho. Então entre numa formação séria, né, competente. E o que eu posso oferecer é alguns grupos de estudo que eu conduzo. Então, por exemplo, amanhã a gente está concluindo um ciclo de 4 meses de aprofundamento no livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda.
E, gente, esse livro, Ordens da Ajuda para um Constelador, é assim, tipo, uma bíblia. Todos os livros dele são, inclusive o Amor do Espírito, que eu acho que é o grande manual. Mas esse Ordens da Ajuda, eu tenho todo esse grupo de estudo gravado, se alguém quiser adquirir, tá gravado. Mas o gostoso é a pessoa fazer parte, poder perguntar, poder tirar dúvida, poder contribuir. Então, assim, fiquem atentos a um próximo grupo de estudo. Eu acho que eu vou dar um tempo, não sei ainda, depois desse, ou então os encontros estão sendo domingo, talvez eu faça um novo grupo com encontros durante a semana, para eu também ficar um pouco livre para alguns encontros presenciais que eu tenho feito viajando, né? Se eu posso constelar alguém da minha família, depende, viu, Nil? Então, assim, eu, por exemplo, minha mãe que tá super dentro das constelações, que também conheceu nessa época que eu conheci, porque a Cida veio em Salvador nessa época e passou uns dias aqui com a gente e constelou toda a família. A gente tem pessoas, né, do mundo das constelações, pessoas fundamentais desse universo, que também são pessoas muito próximas, como Sam Storch, que foi o advogado, hoje juiz, que levou a constelação familiar para o judiciário, que é muito próximo da minha mãe, do meu pai, da minha família, e sempre nos constelou aqui em casa. Então, assim, minha mãe está muito dentro disso. E às vezes ela me pede para constelar. Dependendo do tema, eu constelo. Se é um tema que está muito apartado do meu emocional, eu constelo tranquilamente, alguma questão muito dela. Agora, se é um tema familiar, eu já constelei, mas foi muito desafiador para mim, porque me inclui naquilo, sabe? E eu tenho um lado meu que é é o meu ponto de vista. E eu não quero que o meu ponto de vista interfira no campo sagrado dela, nosso, né? Porque eu também tô incluída nisso. Então, dependendo do tema, eu sinto e falo, mãe, esse aqui eu sinto que eu posso constelar, ou então esse aqui eu não consigo, pede para minha professora tal, minha colega, aí eu indico uma pessoa para ela. Mas sim, eu posso constelar uma pessoa da minha família, dependendo do tema. E assim, uma dica, toda vez que eu me trabalho, toda vez que eu evoluo, que eu me aprimoro, eu estou liberando quem? O meu filho. Isso é muito importante vocês saberem. Então eu estou liberando o meu filho, porque o meu filho herda todas as minhas dificuldades e as minhas conquistas. A gente transmite, lembra que eu falei? Então, assim, a próxima geração está recebendo todas essas experiências. Então, os passos que eu dei adiante, o meu filho recebe. Como? Pelo campo mórfico, que é um campo desse inconsciente. É um campo energético, é um campo unificado de consciência do clã da família. É muito lindo, gente, mas assim, não é muito fácil de explicar. Vamos lá, vou continuar lendo o que vocês estão escrevendo. Tô feliz que eu tô aqui fazendo essa live no meu quinversário. Vamos lá, a Karine. Ingra, sou muito grata a todas as forças que guiaram até o primeiro contato com a constelação familiar através do seu trabalho, da sua sensibilidade, da seriedade que você conduz. Muita gratidão. Obrigada, Karine. Eu também sou muito grata de poder oferecer esse trabalho, né? Que, como eu disse, não é o meu trabalho, eu sou um instrumento desse trabalho. Mas sim, um instrumento que estou sempre me trabalhando, estou sempre atenta para honrar, né, essa oportunidade de oferecer esse trabalho. Tenho viajado muito. Alguém aqui, o Hugo, me chama de Madeleine. Também sou Madeleine. E é interessante, gente, que eu tenho viajado, né? Onde eu tô, quer dizer, eu tenho viajado. Eu sempre viajo muito, né? Eu sou uma andarilha e, por enquanto, a minha história, o meu destino, o meu momento ainda pede que eu continue esse ritmo de viagens, né? É um ciclo que eu tô vivendo. E eu consulto muitos oráculos, além da minha própria intuição, que é muito forte. Então é interessante, né? Porque toda vez que eu vou fazer mapa astrológico, mapa numerológico, eu chego já sentindo várias coisas que, quando eu compartilho com a pessoa que está me atendendo, a pessoa fala, gente, mas
tudo que você está sentindo já está no mapa do seu próximo ciclo, né? Você está conectada com o seu mapa astrológico, numerológico. Então, assim, é essa conexão, essa intuição muito presente. Então, eu ainda preciso continuar nesse movimento de viagens. E estou vivendo isso, assim, muito feliz da vida. E aí, cada lugar que eu estou, eu faço os encontros presenciais. Então, eu não vou para um lugar só para atender, sabe? É o lugar que eu já estou mesmo, passando ali 1 mês, 2 meses, aí eu crio os encontros, é assim que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui, ó, o Hugo pergunta, quero saber quando vem para Niterói para eu te ver. Então, Hugo, eu fiz, no mês de agosto, eu fiquei no Rio e fiz 5 encontros presenciais. Foi muito legal, assim, fiz muitos encontros em 1 mês. Em outubro eu devo fazer encontros no Rio de novo, mas aí eu vou avisar, eu sempre vou estar avisando vocês. Eu ouvi falar em constelação familiar com você, Ingrid, eu não conhecia, a Gisele fala. E aí eu tô em Salvador, eu já fiz um encontro no domingo passado, e vou fazer um encontro na semana do meu aniversário, que vai ser domingo também, vai ser no dia 24 de setembro, aqui em Salvador, aqui na casa que eu cresci, que é uma casa, que é um espaço muito sagrado para mim. É uma casa onde desde 1996 acontecem constelações. A gente constelava ali debaixo da mangueira, mas hoje em dia tem a rua muito movimentada e a gente faz na sala mesmo para ter mais silêncio, né? E então, quando a gente fez esse encontro no domingo passado, foi tão lindo, tão forte, assim, ninguém queria ir embora, né? Já tinham acabado as constelações contratadas e a gente, vamos constelar mais uma? Vamos. Aí trazia mais um tema, aí constelamos um tema da minha mãe, que era possível eu constelar, depois constelamos um tema meu e ninguém queria ir embora, assim, passou do horário e ninguém queria ir. Então eu falei, gente, vamos fazer mais um encontro antes de eu levantar voo de novo. Então quem tá em Salvador, que chegar nessa live, não foi à toa que você chegou nessa live, tá? Porque assim, gente, o nosso inconsciente se comunica com a gente de algumas formas, né? Ele não é inacessível, mas a gente precisa realmente querer essa comunicação e estar atentos, né? Estar abertos para essa comunicação. Então, uma das formas do nosso inconsciente se comunicar com a gente são os nossos sonhos. Então, quando a gente dorme, o nosso inconsciente usa todas as narrativas que a gente está vivendo recentemente, ou então até uma memória muito antiga, ele usa essas narrativas para nos transmitir uma mensagem. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eu sonhei com uma pista de boliche porque a semana passada eu fui no boliche. Mas não é bem assim. O inconsciente usa a sua experiência da semana passada no boliche para te transmitir uma mensagem. Então, ok, você foi no boliche, você lembrou desse boliche e ele foi usado no sonho. Mas o que aconteceu no seu sonho enquanto você estava na pista de boliche? Qual foi a experiência? O que é que você sentiu? Quem chegou ali? E o que essa pessoa que chegou te provocou como emoção? Qual foi a experiência nesse boliche do sonho? Então, o sonho usa as narrativas para transmitir uma mensagem inconsciente. Então, o sonho é uma comunicação com o inconsciente. Algum insight, alguma intuição, pode ser o inconsciente falando com você. O nosso corpo é uma comunicação com o inconsciente. Então, quando a pessoa materializa uma depressão, um sintoma físico, pode ser um aviso desse campo inconsciente, querendo que você olhe para alguma questão mais profunda que você não está olhando. E a outra forma do inconsciente se comunicar com a gente são o quê? As sincronicidades. Então ninguém tá nessa live por acaso, agora ao vivo, ou ninguém, aqui tem 41 pessoas agora, 42, ninguém vai chegar nessa live depois por acaso. E se você chegou até aqui onde eu tô falando isso, então é mais direcionado ainda essa mensagem, esse recado para você.
Então, assim, ninguém chega num grupo de constelação por acaso e ninguém é escolhido para representar no campo por acaso. Então, isso é uma das coisas lindas desse trabalho. Ele sempre é coletivo. Mesmo que uma pessoa contrate a constelação e a gente vai olhar para um tema dessa pessoa sem revelar para todo mundo. Então, a constelação que eu faço é uma constelação quase totalmente oculta, assim, eu só digo o essencial, ó, você representa o pai, você representa a mãe, você representa o irmão, só. Ninguém que tá ali no grupo da constelação vai saber nada da história daquela pessoa, só se aquela pessoa quiser contar, mas eu não falo nada, porque é até bom para os representantes não saberem nada, para o mental não interferir no que eles estão sentindo. Então, assim, as pessoas vão percebendo que aquele campo que elas estão assistindo a constelação e aquele papel que ela representou tem a ver com ela, com a história dela, com o que ela está vivendo. Então, gente, esse campo, ele é uma inteligência de Deus, assim, tão incrível, porque ele pega as pessoas certas para o grupo certo, para o dia certo, para o papel certo. É por isso que eu digo que não sou eu que estou fazendo esse trabalho. Eu estou aqui falando o que esse campo pede para eu falar. Eu estou abrindo uma live porque esse campo pediu para eu abrir. Eu sinto que é para fazer isso. Eu brinco até, né? Que eu recebo ordens superiores. E aí você que está do outro lado, que sente o chamado, também você vai atender esse chamado ou vai resistir a esse chamado, que é o livre-arbítrio. Mas o campo pediu para eu falar isso para você, que tá aí sentindo esse chamado do outro lado. Então, assim, aí é de cada um, né? Ficar na resistência ou atender esse chamado e receber essa grande oportunidade de liberar algum sofrimento, alguma trava. Então, é incrível. Ó, gente, 5 perguntas e já tem quase 1 hora que eu tô aqui, mas eu vou mais, tá? Eu vou mais. Ó. Vamos aqui, a Tatiana, bom dia, Ingra. Bom dia, Tatiana. Não tem uma pergunta da Tatiana, foi só o bom dia. O Pedro. Aqui, ó. Eu sinto-me lisonjeado por poder receber sua explicação. Uma em Portugal seria possível, uma constelação em Portugal, né, Pedro? Claro, seria super possível. Só que aí a gente teria que, se você quiser, falar com pessoas, né? Assim, se tiver um grupo de 20 pessoas, eu posso ir a Portugal, ficar 4 dias e a gente fazer um grupo de ressonância. Olha que interessante. Que vai ter aí vai ser um trabalho bem profundo de ressonância. O Bert fazia desse jeito. Antes dele abrir o trabalho para mais pessoas, porque ele sentiu que esse trabalho precisava expandir para o mundo todo, ele fazia que foi como a Cida Rabelo experimentou com ele 17 vezes, né? Que ela viajava onde ele estava e fazia com ele. Ele pegava 4 dias e pegava 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, e nesses 4 dias ele constelava cada pessoa e todas as pessoas participavam das constelações das outras. Então, gente, isso cria um campo de ressonância muito profundo. 4 dias, é um grupo fechado. Então, se você conseguir aí 20 e poucas pessoas, eu vou aí em 2024, certo? Isso vale para qualquer lugar, a gente pode fazer. Se for no Brasil, pode ser 2 dias, né? Mas como Portugal é mais longe, os custos são maiores, aí eu acho que tem que ser um trabalho maior mesmo para valer a pena. Aí aqui, tá? Continua aqui o Pedro. Por exemplo, por que sonhamos com pessoas que nunca vimos na vida? Aí, Pedro, pode ser, a pessoa pode estar representando um arquétipo ou uma parte sua. Por exemplo, você sonha com uma Madonna, né? Ou com a grande mãe, não sei, né? Você pode sonhar assim com uma figura feminina maternal, com um colo, com um acolhimento, e você tá sonhando com o seu feminino interno, ou você tá sonhando com o poder, veio até um vento aqui, tá sonhando com o poder
do maternar, né? O poder desse arquétipo, que é o colo, que é o acolhimento. Então, assim, esse inconsciente, ele trabalha através dos símbolos. Ele tem um outro código de comunicação. Então, o que são os símbolos? Os arquétipos são símbolos, né? O símbolo da mãe, o símbolo da guerreira, o símbolo do guerreiro, do protetor, o símbolo... Tem N símbolos, né? O símbolo da criança. Então, assim, o sonho vai acessar esses símbolos arquetípicos para te transmitir uma mensagem também. Eu cresci prestando atenção nos sonhos, né? Porque a minha mãe estudava Jung, que foi o grande estudioso dos sonhos, desse mundo inconsciente. Então, assim, tudo na minha história contribui para hoje eu estar nesse lugar mesmo e poder falar disso, né? Aqui uma pessoa fala que tem vivido dores na região da lombar, ciático, e queria saber como relacionar com a minha vida, como relaciona com a minha vida. Então, Tatiana, não tem uma receita de bolo, tá? A melhor maneira de saber da onde vem, né, a origem dessas dores é realmente abrindo um campo, né? Para mim, a ferramenta que eu tenho é a constelação familiar, mas tem outras leituras desse campo mais energético, mais sutil, que eu não conheço, né? Eu conheço a constelação familiar, que não dispensa o tratamento médico, né? Então, assim, tô repetindo, o tratamento médico, depois que aquele sintoma da alma, que aquela desarmonia na alma se instala no corpo, vai precisar de um tratamento médico, de um atendimento, de um acompanhamento. Então, uma coisa não exclui a outra, mas é muito importante você entender de onde vem o sintoma. Por quê? Se você fizer só um tratamento físico, você pode curar aquele sintoma e depois ele volta, porque você não foi na origem. E isso não é religião nem misticismo, porque qual é a fórmula da matéria? Energia condensada. Isso é ciência. Então, tudo que se materializa antes estava apenas no campo da energia, que é a origem de tudo. Então, assim, a gente observa, geralmente, né, mas cada caso é um caso, mas assim, o que a gente observa é que na grande maioria das vezes, todos os sintomas que se manifestam nas costas têm a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com coisas muito antigas, com pesos, com questões mal resolvidas, com pendências. E aí é esse peso que a gente tá fidelizado ou fidelizada. É um peso que a gente está carregando nas costas, mas que é uma herança, que a gente precisa soltar. E muitas vezes, para soltar, a gente precisa olhar para a origem desse peso. Por que que existe esse peso no meu sistema e por que que eu herdei e por que que eu estou identificada carregando esse peso? Eu preciso soltar. Então é muito interessante que no trabalho da constelação, né, as pessoas, inclusive, né, no dia do encontro, as pessoas chegam com suas questões e tal, e a coisa mais comum de se ouvir no final do encontro de todo mundo é assim: nossa, eu tô muito leve, tô me sentindo muito leve. Fui para casa leve, né? Eu recebo muitas mensagens depois. As pessoas mandam WhatsApp. Nossa, Ingrid, eu chego em casa tão leve. De vez em quando tem uma pessoa que passa uma noite um pouco mais desafiadora, tem uns sonhos mais pesados, mas é porque o processo ainda tá ressoando nela. Assim, 99% das pessoas vão embora leves, porque elas tomam consciência de um peso e elas conseguem soltar depois que tomam consciência, né? É muito interessante. Ó, mais uma pergunta aqui na caixinha. Tá, da região da lombar, já falei. Como participar desse encontro em Salvador? Compra ingresso ou é só para convidados? Não, é aberto, André. Então, assim, ó, para participar, eu tô fazendo aqui um valor de aniversário. É meu aniversário, mas eu tô dando de presente um valor super econômico, que não é o valor que eu tô praticando já, nem virtual e outros estados também. E é também porque aqui é minha terra natal, né? Então, assim, para participar é R$50, é um valor super acessível para todo mundo. E para constelar tem uma vaga ainda, é 440, que também é um valor do ano passado.
Eu nem tô cobrando mais esse valor, o valor é outro já, porque também em outros lugares os custos são maiores para eu, né, aqui eu tô na casa da minha mãe, então é um custo mais baixo e eu gosto dessa justiça, sabe? Quando eu tô em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, a minha estadia, né, é muito mais custosa para mim, então é justo que eu cobre um pouco mais. Aqui eu tô cobrando menos, tá? Então é só entrar em contato com o número que tá ali no banner que eu coloquei já hoje. E aí me fala se quer participar só ou se quer constelar. Gente, deixa eu ver. Consigo ajudar outras pessoas constelando ela? A Ti se pergunta. Aqui tem mais 2 perguntas, aí eu vou receber e a gente conclui, tá? Então a Ti se pergunta se consegue ajudar outra pessoa constelando ela, tipo a minha mãe. E o Theo pergunta, energeticamente cria-se conexão entre as famílias biológicas e adotiva de uma pessoa? Muito interessante. Então vamos lá, Tice. Como eu disse, esse trabalho é sempre um trabalho coletivo. Então, quando eu me constelo, eu estou ressoando essa liberação para todo o meu sistema. Então, sim, toda vez que eu me libero, eu libero toda a minha linhagem, todo o meu sistema. Claro que a minha mãe, ou a minha avó, ou o meu avô, eles têm um livre-arbítrio. Então, às vezes acontece numa constelação de ter um antepassado que quer continuar agarrado no sofrimento. Acontece. Mas o meu foco é a pessoa que pediu a constelação. E eu não posso manipular o livre-arbítrio de um outro participante, né? De uma outra pessoa do sistema dela. Então, assim, se a representante da pessoa que pediu a constelação está bem, está em paz, já liberou todos os pesos, aquele parente ali que não quer soltar o sofrimento, eu deixo, porque é o livre-arbítrio dele. Mas o que acontece 99% das vezes é que todo o sistema, diante da oportunidade de se liberar, ele se libera, né? Todo mundo faz esse movimento, né? Porque é natural, a pessoa tá ali sofrendo e começa a haver uma reorganização, uma reharmonização dentro das ordens do amor, todo o sistema acaba se pacificando, se ordenando, se harmonizando. E é muito interessante que no domingo passado tinha uma pessoa aqui, e aí depois assim da segunda ou da terceira constelação, a pessoa falou, nossa, Ingra, eu já participei de constelação, mas é a primeira vez que eu vejo todas as constelações se resolvendo. E a pessoa que está sendo constelada, no fim da constelação, realmente está bem, realmente está leve. Porque eu já participei de muitas constelações que a constelação não terminava, ficava inconcluída, né? Não trazia realmente essa liberação. Eu nunca vi isso, né? Agora eu falando para vocês, né? Eu nunca vi uma constelação não se concluir. Talvez seja porque eu sempre tive mentoras, mestras, né? E pessoas que me conduzem as minhas constelações também, que sabem fazer isso muito bem. E eu também tô preparada, claro que pode acontecer um dia de não concluir, porque é o campo que manda, mas assim, eu sinto que eu devo estar preparada realmente para enxergar esse caminho do desenrolado, de desatar o nó, né? Então, assim, eu nunca vi uma constelação não ser concluída, mas eu já ouvi falar que acontece, pode acontecer, e pode até acontecer comigo, eu preciso ter essa humildade, mas nunca vi, graças a Deus, né? Mas um dia, né, o campo é que manda, pode acontecer. Vamos lá, aí tem aqui mais essa pergunta que é... A Magda fala, quando eu for ao Rio, ela quer participar em outubro, tá, Magda? Fique ligada, me manda mensagem em outubro. Energeticamente, cria-se conexão entre as famílias biológicas e adotivas de uma pessoa? Vou responder isso e a gente vai encerrar, tá, amores? Então, sim, o que é que acontece? Eu até já fiz vídeos aqui explicando sobre isso. A mãe biológica sempre vai ser metade do que compõe essa pessoa. E o pai biológico sempre vai ser a outra metade. Esses dois corpos, essas duas células primordiais, viveram um encontro sagrado que geraram um novo ser, formado
por essa mãe biológica e por esse pai biológico e toda a ancestralidade que criou essa mãe e esse pai. Então essa pessoa, ela carrega dentro dela a mãe biológica, o pai biológico e toda a linhagem da mãe e do pai. Ponto. Isso é assim, não tem como mudar. Porém, esse pai e essa mãe adotivos vão entrar no sistema de uma maneira determinante, de uma maneira forte. Eles vão fazer parte do sistema assim intensamente. Então essa pessoa precisa entender que ela deve gratidão. É verdade, é uma dívida. Isso representa na alma uma dívida de gratidão a esse pai e essa mãe biológica, porque eles transmitiram bem maior que a vida. E se a pessoa não reconhece o recebimento desse bem maior, ela não consegue ir para a vida de peito aberto. Ela não consegue ter sucesso, ela não consegue expandir. Isso é algo observável. Ela precisa ter no coração essa paz para receber essa vida que ela recebeu do pai e da mãe biológicos. Não precisa concordar com eles, mas precisa aceitar a condição dessa concepção, que foi a criação da própria vida que ela recebeu. E aí depois ela vai também agradecer a esse pai, essa mãe, que cuidaram dela, que é um lugar muito importante. Mas cada um no seu lugar, entendem? Então assim, não tem como uma pessoa ocupar o lugar da outra. Toda vez que uma pessoa ocupa o lugar da outra, cria uma desordem absurda. E essa pessoa que está fora do lugar, ocupando o lugar da mãe biológica, do pai biológico, ou do irmão mais velho, ou da própria mãe, ou do próprio pai, essa pessoa que está fora do lugar, além de não encontrar a força dela pessoal, ela não vai receber reconhecimento por tudo que ela faz. Ela vai se esforçar, ela vai se matar para satisfazer todo mundo e não vai receber reconhecimento. Por quê? Porque ela está fora do lugar. Inconscientemente, as pessoas que convivem com ela sentem, nesse nível mais profundo da alma, que aquilo não é justo. A pessoa está ocupando o lugar de uma outra pessoa. Passando um avião aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. É gente entrando, não é? Ah, tá. Grata por suas palavras, a Gisele fala. Vocês entendem isso, gente? Nossa, eu gosto muito de falar, porque hoje pra mim isso tudo tá tão claro assim. Eu só tenho força se eu ocupar o meu lugar. Eu também só dignifico a minha alma se eu carregar todas as cargas que eu preciso carregar e que eu preciso liberar. Então, assim, todas as consequências dos meus atos, das minhas palavras, dos meus sentimentos, eu preciso arcar com essas consequências para crescer. Então, quando a gente está ainda num estado espiritual infantil, a gente não arca com as consequências. A gente fica no lugar da vítima, numa zona de conforto e não cresce. Quando eu assumo as consequências pelas minhas palavras e pelos meus atos, eu cresço, eu dignifico a existência, dignifico a minha alma. Por mais difícil que seja a consequência do que eu fiz, do que eu falei, eu estou colhendo o que eu plantei. Isso me torna grande, isso me traz a experiência da consequência do que eu plantei e estou colhendo agora. Isso faz com que eu não precise repetir esse erro. Isso me faz crescer. Então, para mim isso é muito claro hoje. A Geneuci fala, maravilha, entrei agora, vou ver depois. Muito bom. Quando volta ao Rio? Em outubro, Genesi, tá? Em outubro eu vou fazer encontro no Rio. A Rita fala, muito bom. Tá, tinha mais uma pergunta ali, deixa eu olhar rapidinho, mas vamos encerrar, tá, amores? Ah, tá, vindo no Rio, quero participar da constelação familiar, em outubro, tá bom? Outubro vou São Paulo, primeira semana, e depois Rio de Janeiro. Amores, hoje é o meu quinversário, enlaçador de mundos harmônico, número 226, na Onda Encantada do Vento. Semana que vem, quinta-feira, dia 21,
é o dia do meu aniversário. Eu vou estar vivendo uma pequena aventura. Eu vou viajar de segunda a sexta, sozinha. Vou passar para vocês mais ou menos o que eu senti que é para passar. Mas vou estar vivendo essa pequena aventura. Tô super animada, porque eu sou muito aventureira. Quem me acompanha sabe. E eu vou estar passando o meu aniversário, minha renovação de ciclo, exatamente na minha onda encantada. E aí, só mais uma coisa, quando a gente está fechando um ciclo, é sempre bastante desafiador, porque a gente tem que resolver as pendências, né? A gente tem que fechar com chave de ouro para abrir com chave de ouro também as próximas portas, para que a gente viva novas experiências. Então, concluir as pendências, soltar o que já foi, né? Viver novas histórias, criar esse espaço interno para viver o novo. E eu tô, assim, muito empenhada nisso. Obrigada, André, pelo meu quinversário, que é hoje. Beijo grande, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.